Bom, gurizada, vamos começar então o pré-prova da Unisc, né? Gurizada que tá ansiosa aí, já tem uma provinha aí nesse sábado. Então, assim, ó, pré-prova da Unisc, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o que mais caiu, o que caiu, vamos dizer assim, seguido e o que foi eventual aí, né? Na prova da Unisc. Então, só pra gente começar, o que nunca faltou, o que sempre tem na prova da Unisc, Louquinha? Sempre, nunca faltou. Inorgânica e 2 ou 3 questões dentro das 6, cara. A inorgânica na Unisc é fodida, cara. Então, inorgânica aqui. Bom, o que cai geralmente de inorgânica que não falta, né? Então, assim, dentro da inorgânica, o que é comum? Funções inorgânicas. Alguma coisa envolvendo óxidos, bases, ácidos e sais. Saber identificar, saber se é um óxido básico, se é um óxido ácido, saber se é um sal de caráter ácido, de caráter básico, saber se é uma base forte, um ácido fraco, uma base forte, características das funções inorgânicas, cara. Tu tem tempo de revisar isso, e isso é teoria, decorebinha, cara. Vale a pena revisar. Daqui a pouco nós vamos dar uma estudadinha nos principais tópicos. Então, funções inorgânicas. O que não falta também? Todos os anos vai ter reações inorgânicas. Reações inorgânicas nunca falta também. O que é? É uma síntese, uma análise, uma simples troca, uma dupla troca. Uma oxirredução, que é quase sempre também. Uma oxirredução. Às vezes uma neutralização parcial. Às vezes uma reação de precipitação de um sal. Todas essas reações que a gente viu na inorgânica, dá para revisar, porque a Unisc bota sempre uma. E não é de nível fácil às vezes, tá? O que mais tem aqui na Unisc? Hidrólise de sais. Olhar para um sal e ver se ele hidrolisa, e se ele hidrolisa, se ele dá caráter ácido ou caráter básico. Hidrólise de sais. É outra coisa que sempre também os caras costumam colocar, tá? Eu diria o seguinte, desses tópicos aqui, ó, de inorgânica, dentro disso aqui nós vamos ter até 3 questões. Aconteceu isso no meio do ano agora, né? No meio do ano na Unisc, eles botaram das 6, 3 questões de funções e reações de hidrólise inorgânica. Né? Então, quer dizer, além disso aqui dentro da inorgânica, às vezes tem uma questãozinha envolvendo uma estéquio, uma relação molar, né? Junto aqui dentro com as reações inorgânicas, tá? Então, assim, ó, tu não tem noção do que eu tô falando. Que isto aqui pode ser 50% da tua prova, somente esse tópico de química inorgânica. Se tu tivesse que revisar, é certo que tu ia revisar a química inorgânica. Agora, Pierre, e os outros 50%, ou quem sabe mais 25% dos outros 50%, o que é? Orgânica. Orgânica. Então, se eu juntar a inorgânica com a orgânica, nós vamos ter aí 5 das 6 questões. É certo, vai faltar uma questãozinha só. Então, a orgânica. Tá, e o que na orgânica sempre cai? Reconhecimento de funções orgânicas. Tu tem que saber quem é o álcool, quem é uma amida, quem é o éter, quem é uma amina. Hibridização cai muito, cara. Cai muito. SP3, SP2, SP. Hibridização. Saber se é trigonal, se é tetraédrica. O que mais cai muito? Reações inorgânicas. Saber se é uma substituição, se é uma oxirredução, cai bastante. Né? Montar reações inorgânicas, reações orgânicas, aquela parte difícil. Isomeria cai a espacial, geralmente. Isomeria cai a isomeria espacial, geralmente a ótica para achar um carbono quiral, né? É isso que eles gostam bastante, certo? Eu diria que basicamente da orgânica, o principal está aqui. Claro que aqui dentro das funções, o que entra às vezes? Entra uma propriedade, se um ponto de ebulição é alto, se é solúvel na água ou se não é, se tem ponte ou se não tem. Né? Então, sobre orgânica, basicamente isso. Eu estou dizendo para vocês que o tempo de vocês, se é curto, vocês se focam aqui nestes 2 conteúdos.
vocês podem ter até 5 questões das 6 que a Unisc vai apresentar. Então, olha só a importância desse item. Aí tu vai me dizer, tá, Pierre, mas aí sobrou um tempinho, o que eu vou estudar? Bom, o que cai muito, assim, né? Que, tipo, das 8, 10 últimas provas, apareceu, não sempre, mas apareceu com relativa frequência. Vamos dizer que das últimas 8 caiu em 4, por exemplo. Soluções. Então, o próximo item que eu iria revisar é soluções. Bom, Pierre, dentro das soluções, o que eles mais colocam? Diluição, M1V1, M2V2, certo? Diluição, é um item que eles gostam. Que mais, Pierre? Olha, eu estudaria ali os tipos de concentração, como é que é concentração molar, como é que é título, né? Qual é o conceito de cada concentração. Em terceiro lugar, aí sim vem a neutralização ácido-base. Né? Já caiu também. MAVA, MBVB. Eu diria que seria o principal aí sobre soluções, que é não sempre, mas frequente nas questões da Unisc. Tá? Bom, e no último momento, o que eu estudaria? A última coisa, sim, sobrou um tempinho. O que é eventual aí na prova da Unisc? Bom, pegando essas últimas 8, 10 provas aí, pessoal, vocês verificariam que eventualmente cai o quê? Gás. Caiu umas 2 vezes questões envolvendo gás, PV e NRT. Né? O cara saber analisar a equação de Clapeyron. O que mais? Também caiu eventualmente aí. Questão envolvendo equilíbrio e pH. Equilíbrio químico, constante de equilíbrio e pH. Que mais? Bom, nesse tempo aí caiu umas 2 também envolvendo radioatividade. Era a época de Fukushima e eles botaram radioatividade. Quero alertar que a Unisc gosta dessas coisas do cotidiano. Então, na hora de ver aqui alguns conteúdos que nós vamos fazer daqui a pouco, eu vou alertar aqui algumas coisas, tipo Boate Kiss, já caiu na Unisc agora no meio do ano, algumas coisas envolvendo, por exemplo, essas fraudes do leite, envolvendo formol, envolvendo água oxigenada, envolvendo ureia no leite. Então, a Unisc gosta dessas coisas do cotidiano, né? Coisas envolvendo bafômetro, biodiesel, plástico verde, que mais? Essas coisas envolvendo poluição. A Unisc gosta dessas questões, tá? Bom, além de tudo isso, nessas últimas provas, o que eu encontrei também? Encontrei uma questãozinha de cinética, caiu uma vez, de energia de ativação, e uma questãozinha de lei de Hess. Lei de Hess, cálculo de ΔH por lei de Hess. Tá? Foi isso que basicamente teve aí nas provas da Unisc. Então, percebam que isso aqui é eventual, a não ser aqui, ó, gases, equilíbrio e radioatividade eu encontrei 2 ou 3 vezes, tá? Então, gases, equilíbrio e radioatividade 2 ou 3 vezes. Essas 2 aqui foi bem eventual mesmo, tá? Então, só para vocês terem uma noção de como é que se comportou a prova da Unisc nesses tempos. E é óbvio que eu vou dar uma revisada de matéria baseado nisso, né? Vou pegar aqui inorgânica, vamos ver algumas coisas importantes, depois orgânica, depois soluções e alguma coisinha aqui envolvendo essas outras aqui, ok? Então, vamos começar o nosso pré-prova. Bom, pessoal, vamos começar então com inorgânica, tá? Vamos discutir algumas coisas importantes aqui na química inorgânica, que a Unisc é o lugar que mais ama química inorgânica, certo? Então, vamos começar com inorgânica. Primeiro, não posso deixar de lembrar vocês aqui como é que se reconhece funções, né? Então, vamos lá. Um óxido é um composto binário que tem o oxigênio, por exemplo. Vamos pegar aqui o óxido de cálcio. O oxigênio como ânion, no caso aqui menos 2. O cálcio é mais 2. Quando eu cruzo, a fórmula fica CaO. Né? Simplifica o 2 aqui, CaO. Por exemplo, se fosse a bauxita, alumínio mais 3, o oxigênio menos 2, cruza e dá Al2O3.
Se fosse, por exemplo, o ferro, lembrando que o ferro tem duas cargas. Ferro mais 2 e ferro mais 3. O O menos 2, nós teríamos, cruzando aqui e simplificando, FeO, o óxido de ferro 2, e cruzando aqui o Fe2O3, o óxido de ferro 3. Quando é duas cargas, eu lembro vocês, e a Unisc já cobrou cátions e ânions, então quem tiver um tempo, revisa a tabelinha periódica de cátions e ânions. O ferro, por exemplo, 2 é o menor, então é ferroso, 3 é o maior, então é férrico. Né? Então tem o cúprico e o cuproso, o plúmbico e o plumboso, eu preciso cuidar isso aí. Né? Então lembrando que a menor carga é oso, então esse aqui seria ferroso, e a maior carga é ico, então esse aqui é o férrico. Se eu tiver tempo, dou uma revisada nos principais cátions e ânions, a tabelinha periódica lá, né? Saber quem é o hipoclorito, que é um forte agente oxidante para matar as bactérias, é usado para limpar a água, né? Quem é o bicarbonato de sódio, que cai bastante, né? Quem é o bicarbonato, o ânion bicarbonato, enfim, estudaria lá alguns cátions e ânions. Mas enfim, aqui estão os óxidos, né? Então aqui nós temos alguns óxidos. Certo? Bom, para esse ano, muito importante reconhecer, aqui ó, H mais 1, o ânion O2 menos 2, é o ânion que tem um O a mais, ele não é o óxido, ele é o peróxido. E aqui forma H2O2, a água oxigenada, né, que é um peróxido de hidrogênio. Ou vamos ver um outro peróxido aqui, o de sódio. Né? Também muito usado como agente oxidante aí, violento. Os peróxidos estão fortes, agentes oxidantes, né? Na2O2, peróxido de sódio. Pessoal, peróxido hoje em dia está bem importante. Por quê? Esse ano ainda mais, além de cair. Primeiro, que dentro do peróxido, o NOx, a carga individual do oxigênio é menos 1. Isso já é um perigo. O O2 todo vale menos 2, então o O é menos 1. Então, cuidado com isso. Segundo, isso aqui foi encontrado, a água oxigenada, dentro do leite. Para que dentro do leite? Para permitir a oxidação de bactérias, de coisas que possam estragar esse leite e azedar esse leite. Então, a água oxigenada foi colocada como um conservante. Ela vai oxidar as coisas ali e fazer durar mais, certo? Matar as bactérias. Lembro que a água oxigenada apresenta uma reação muito famosa e por isso ela é um agente oxidante. Ela sofre uma decomposição, o H2O2, e a Unisc adora reações de síntese, análise, né? Então, decomposição, H2O2 gera H2O e um meio de O2. Por que isso aqui vai gerar oxirreduções? Bom, primeiro porque ela mesmo já está sofrendo uma autorredox, um desproporcionamento. O NOx era menos 1 e no caso da água foi para menos 2. O que sofreu aqui? Redução. Mas de menos 1 para o O2 ficou 0. Então o que sofreu aqui? Oxidação. Então a água oxigenada ela pode ser tanto agente oxidante quanto redutor. Ela faz as duas coisas. Então ela sofre um desproporcionamento ou autorredox. Tá? Então cuidado com isso. Agora, por que ela é um forte agente oxidante? Porque ela gera oxigênio, pessoal, e esse oxigênio oxida o que tiver na volta, mata as bactérias e tal. Então era por isso que estava sendo colocada no leite. Lembra que ela tem quais poderes? Além de desinfetante, que é o que colocaram no leite para isso, ela é um alvejante, ela clareia. Ela clareia pelos, ela clareia mancha, Vênus, poder O2, né? Ela é usada para descolorir papel, enfim. Ela tem um forte poder oxidante que mata as bactérias e clareia, ela tira manchas, né? Então, isso é um peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Muito famosa. Se tu botar outra coisa com ela, provavelmente o que está acontecendo com a outra coisa? Se oxidando, sofrendo uma oxidação pela água oxigenada, ok? Bom, vamos adiante. Esses são os peróxidos. Vamos lembrar dos hidróxidos, as bases, né? Então eu peguei lá o Na+, com OH-, e aí eu formei o NaOH, o hidróxido de sódio. Vamos lembrar aqui o amoníaco, né? O NH4, que é mais 1, com OH, que é menos 1, o hidróxido de amônio, NH4OH, né? E vamos lembrar aqui também
o de cálcio, né? A cal apagada. Tem a cal virgem, que é o CaO, que eu botei aqui, ó, nome do cotidiano, né? Cal virgem, né? E nós temos a cal apagada aqui, ó, que como agora o cálcio é mais 2, vai dar CaOH 2 vezes, né? O hidróxido de magnésio, que é usado como antiácido, laxante, né? Leite de magnésia, né? Tá aqui, ó, MgOH 2 vezes, certo? Então, nós temos aqui os hidróxidos. E aqui, pessoal, eu não posso deixar de lembrar que os caras cobram muito na Unisc se um sal vai vir de base forte, ácido fraco, base fraca, ácido forte. Nas bases, pessoal, nós temos que lembrar grupo 1 e 2, olha aqui, ó. Grupo 1, grupo 2, base forte. O hidróxido de magnésio, pessoal, ele é uma exceção, ele é do grupo 2, mas ele não é tão eletropositivo. Ele é uma base moderada, ele não é fraco, mas também não é forte assim. Então, grupo 1, grupo 2, a exceção do hidróxido de magnésio, que não é tão forte, são bases bem fortes. Sobretudo o grupo 1, soda cáustica, corrosiva, astringente, né? A gente tem que ter esse cuidado. Já o hidróxido de amônio, o amoníaco, ele não é forte, porque ele não é nem do grupo 1 nem do grupo 2. O hidróxido de alumínio, o hidróxido de zinco, isso tudo é base fraca. Então eu vou repetir. Bases do grupo 1, alcalinos, e do grupo 2, alcalinos terrosos, são as bases que tu tem que se lembrar que são fortes. Então, por exemplo, se tu achar um sal que tem Na, ele veio de base forte. Se tu achar um sal que tem o cálcio, ele veio de base forte. Isso cai muito na Unisc, cara. Te liga que eles cobram isso, tá? As bases do grupo 1 são muito solúveis. As do grupo 2 já formam suspensões, ou seja, precipita um pouco, fica toda esbranquiçada. Se tu deixar decantar, decanta um pozinho no fundo. As bases do grupo 2 são bases que não são tão solúveis. As do grupo 1 são muito solúveis, ok? Então, cuidado aí com as bases. Lembrando que bases têm pH maior do que 7. Lembrando que bases terão a concentração de hidroxila maior do que a de hidrogênio. Estou falando um pouquinho de equilíbrio químico aqui, de pH, né? Lembrando que as bases terão a hidroxila, portanto, se é maior que hidrogênio, maior que 10 na menos 7. E hidrogênio menor que 10 na menos 7. Tudo que é básico tem mais hidroxila que hidrogênio. Então a hidroxila aumenta de 10 na menos 7 e o hidrogênio diminui de 10 na menos 7, certo? Ainda lembrando que bases ficam rosa na fenolftaleína. Rosa na fenolftaleína. E bases ficam azul no tornassol. Rosa na fenolftaleína e azul no tornassol. E lembrando que quanto mais básico, maior o pH. Quanto menos básico, menor o pH. Tá? Então, um pouquinho de pH aqui junto com as bases, certo? Bom, então falamos um pouquinho aí das bases. Se eu tivesse que lembrar aqui alguma coisa em termos de aplicação, lembrando que a soda cáustica é usada para fazer sabão na hidrólise básica, né, pessoal? Vamos puxar aqui, ó. Lá na orgânica, a hidrólise básica de um éster, e eu tô com um palpite que em algum lugar vai cair saponificação esse ano, a hidrólise básica de um éster forma um sal orgânico que é sabão. Então isso aqui, ó, é saponificação. A hidrólise básica de um éster. Também ela é usada como catalisador para fazer biodiesel. Né? Também é usada como catalisador para fazer biodiesel. A soda cáustica. Catalisador do biodiesel. Certo? Quando eu estiver na orgânica ali, eu dou uma faladinha sobre a hidrólise básica, saponificação e sobre a reação do biodiesel. Tá? Então, tá aqui uma leve revisada em hidrólise básica, certo? Bom, mas dentro da inorgânica ainda, o que a gente tem? Olha, cara, o que a gente tem? A gente tem também os ácidos, né? Os ácidos que caracterizam. Lembrando aqui, ó, como é que caracterizava óxido? Composto binário cujo ânion é o O. O O é o ânion. Como é que caracterizava um peróxido? Composto binário cujo ânion é O2 menos 2. Como é que caracterizava uma base? O ânion é o OH-, um hidróxido ou uma base. Tá, e como é que caracteriza um ácido? Ah, o cátion é o hidrogênio, né? E aí nós vamos ter os
hidrácidos, tipo HCl, HCN, H2S, os hidrácidos, e nós vamos ter os oxiácidos, tipo H2SO4, o H3PO4, o HNO3, o H2CO3, são os oxiácidos, né? Então, que a gente tem que conhecer aí, tá? O HClO3, também quero falar aqui. Enfim, tá? Nós temos aqui. Lembrando que hidrácidos vão derivar para ânions com eto. Então, este aqui é o ânion cloreto, este é o ânion cianeto, este é o ânion sulfeto, que é -2, por isso que tem o 2 aqui. Lembrando que do grupo 17, os hidrácidos são fortes menos o flúor. HCl, HBr, HI, tudo que tiver Cl, Br, I vem de ácido forte. Lembrando que cianeto, ácido cianídrico e o sulfídrico, o sulfeto aqui, geram ânions de ácido fraco. Então, tudo que tem CN, cianeto, vem de ácido fraco. Tudo que tem sulfeto vem de ácido fraco. Tá? Grupo 17, menos o flúor, seriam ácidos fortes. Esse ano está na moda o ânion cianeto, né, pessoal? Esse ânion cianeto, que vem do ácido cianídrico, ele é altamente tóxico, né? O ácido cianídrico é um gás, esse é o problema, quando se forma ele se espalha pela sala. Imagina na boate que se espalhou esse ácido cianídrico que é gás, quando tu respira gera o ânion cianeto, que entra na cadeia respiratória, em menos de 5 minutos a pessoa desmaia e ela morre por asfixia. As pessoas na boate Kiss morreram asfixiadas pelo ânion cianeto, certo? Então cuidado com isso. Ele veio elaborado pela reação de combustão da poliuretana, que é uma amida, né? Então daqui a pouco na orgânica a gente vai lembrar o que é uma amida. Mas uma amida lá sofre uma combustão e ela gera o ânion cianeto, e esse ânion cianeto é altamente tóxico, tá? Aqui entre os ácidos oxigenados, os oxiácidos, o sulfúrico é bem forte, responsável pela chuva ácida, vem do SO2 aqui, né? SO2, SO3, que são óxidos ácidos, geram ácido sulfúrico na chuva ácida. Então, tu tem que te lembrar aí da chuva ácida aqui, corrosiva. Junto com ele, na chuva ácida, tem o ácido nítrico, também é forte. Tudo que tem SO4 e NO3 vem de ácido forte. Vem de ácido forte. Por quê? Porque o NO2 também das queimas, ele gera chuva ácida aqui, ó. Tá? Esses são óxidos ácidos. O NO2 e o SO3 são óxidos ácidos que, em contato com a água, geram ácido sulfúrico e ácido nítrico altamente corrosivos. Altamente corrosivos, chuva ácida, pH abaixo de 3, 4, né? Então, cuidado com isso. Ácido fosfórico é moderado, ele é mais ou menos forte. E o ácido carbônico, o clórico é forte, né? Lembrando que quando tem oxigênio, tu faz a conta. Oxigênio menos hidrogênio. Se der 2 ou mais, ele é ácido forte. Ó. 3 menos 1, 2 é forte. 4 menos 2, 2 é forte. 4 menos 3, não é forte. Ele é médio ou fraco. Que nem aqui o ácido carbônico é o mais fraco, famoso. Não só é fraco, como ele é instável. Tudo que forma ácido carbônico, e a Unisc gosta das reações envolvendo inorgânica, o ácido carbônico, pessoal, ele se decompõe em quê? CO2 e água. E isso causa efervescência. Então, tudo que tiver o ânion carbonato ou o ânion bicarbonato, que é o HCO3-, e a Unisc gosta desse ânion bicarbonato, carbonatos e bicarbonatos, tu tem que lembrar duas coisas. Primeiro, são ácidos fracos, vem de ácido fraco. Segundo, vão gerar ácido carbônico. E se gerar ácido carbônico, ele se decompõe em quê? CO2 e água e causa efervescência. Isso aqui é a efervescência, certo? Eles adoram esse tipo de reação aí. Lembrando, ácido forte ioniza muito, pH menor que 7, pH menor do que 7, pH quanto menor, quanto mais para baixo, mais ácido, certo? Ficam incolor na fenolftaleína e ficam vermelho no tornassol, vermelho ou rosa, como preferirem, no tornassol, certo? Esses são os ácidos, tá? Isso aqui sobre ácido é bem importante você saber, ok? Bom, e o que mais tem na inorgânica? Bom, gurizada, para nós terminarmos a parte de funções inorgânicas, nós temos os sais. Nós temos os sais aqui, e o que a gente vai ter que revisar sobre os sais? Os sais vêm de um cátion, que não é
o hidrogênio e um ânion que não é a hidroxila. Tipo cálcio mais 2, SO4 menos 2. Cálcio mais 2, CO3 menos 2. E eu peguei esses dois aqui para mostrar uma coisa. Aqui o sulfato de cálcio, que é gesso, né? Sulfato de cálcio, que é gesso, é um sal, pessoal, pouco solúvel. Precipita. Tudo que é pouco solúvel precipita. E a Unisc adora sais que precipitam. Né? Eu vou lembrar vocês que os sais que nunca precipitam, sempre solúveis, não são os teus precipitados. São aqueles que têm alcalino, tipo Na+, são aqueles que têm nitrato, NO3-, e são aqueles que têm amônio, NH4+. Se tiver isso no teu sal, ele é sempre solúvel. Tá, e que sais são famosos que precipitam? O cloreto de prata é o mais famoso sal que precipita. Pintou cloreto de prata, pintou prata com cloreto, vai formar um precipitado. Sulfato de bário, usado como contraste para raio-x no estômago, precipita fácil. Que mais? Carbonato de cálcio, calcário, certo? Também precipita bastante. Então, nos sais, eles gostam que vocês vejam se o sal precipita ou é solúvel, certo? Chumbo, sulfeto de chumbo. Sulfeto de prata também precipita, é um precipitado preto que deixa a prata escurecida quando ela se oxida. Então, cara, tudo isso aqui tu tem que saber, a Unisc gosta, tá? Bom, além disso, hidrólise, caráter de sal, pessoal. Hidrólise, os caras gostam, caráter de sal. Bom, sal, pessoal, pode ter caráter. Por exemplo, caco 3, certo? Por exemplo, sulfeto de sódio. Por exemplo, cianeto de potássio, que é mortal. São sais de caráter básico. Por quê? Porque vem de um ânion de base fraca, um ânion de ácido fraco, sulfeto, carbonato, cianeto, né? Aqui também dá para botar um bem famoso aqui, ó, o bicarbonato de sódio, que é um antiácido, né? Sonrisal, sal de frutas, né? Usado aí para corrigir a acidez, né? Tudo vem de ácido fraco e de base forte. Cálcio grupo 2, sódio grupo 1, potássio grupo 1, sódio grupo 1. Então esses aqui, pessoal, são sais de caráter básico, ajudam a corrigir a acidez do solo, ajudam a neutralizar a acidez do estômago. Tá, mas sais de caráter ácido, tem também? Tem também. Sulfato de alumínio, né? Nitrato de amônio, certo? Sei eu. Aqui o clorato de amônio, certo? Olha aqui, ó. Isso tudo aqui, pessoal, veio de ácido forte, sulfúrico, nítrico, clórico, mas veio de base que não é do grupo 1, então é base fraca. Então isso aqui tudo vai ter caráter ácido. Ácido. Me lembrei de um outro aqui que cai bastante, cloreto de amônio. Amônio vem de base fraca, cloro veio do ácido forte, né? Ó, ácido forte, base fraca. Tá? Então, isso aqui são tudo sais de caráter ácido. Para terminar aqui as questões dos sais, vale a pena nós lembrarmos também que isso caiu no meio do ano, não sei se deve cair de novo. O sal pode ser de neutralização total ou parcial. Tipo, o bicarbonato de sódio é um sal chamado de sal ácido porque sobrou ácido aqui, ó. Apesar dele ter caráter básico pela hidrólise, ele é um sal de neutralização parcial, sobrou o hidrogênio. Olha o moicano aqui que eu falei, ó, que nem as gurias quando vão depilar, sobra ali um moicaninho, ela não fez uma depilaçãozinha total, ela não ficou toda baby, ela deixou o moicano, então isso é sal de neutralização parcial. Já se fosse o sal de neutralização total, seria o Na2CO3, ó. Não ficaria nem hidrogênio nem hidroxila, fica lisinho, lisinho, bem baby. Então cuidado, neutralização parcial, vamos ver uma que tem a hidroxila, ó. Isso aqui é um sal de neutralização parcial, sobrou o moicano aqui, ó. Só que em vez de sobrar o hidrogênio, sobrou a hidroxila. Neutralização parcial, ou sobra hidrogênio ou sobra hidroxila. Ok? Então, pessoal, isto aqui foi uma revisada em compostos inorgânicos. Agora nós vamos ver as reações inorgânicas aqui na Unisc, né? Reações inorgânicas são coisas que a gente tem que cobrar aqui na Unisc também, ok? Já já a gente continua.